Olá, meus loucos por direito penal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou atender algumas solicitações de alguns alunos, de alguns seguidores do Loucos por Direito Penal, que nos pediram para comentar as questões de direito penal da última prova da OAB que ocorreu neste domingo, dia 17 de março de 2019. Os comentários é que a prova estava muito difícil e que a prova de direito penal em especial estava muito complicada, muito difícil. E aí eu sempre me pergunto, será que realmente a prova estava difícil? Fui atrás da prova, foram 6 questões, eu acho. As questões não estavam impossíveis. Não estavam difíceis, e aí é aquele questionamento que eu vou lançar para você agora. Será que a questão estava difícil ou você ainda não aprendeu a raciocinar juridicamente? Uma coisa que eu faço questão de bater, de frisar, de repetir todos os dias, se possível for para os meus alunos, é que nós precisamos de uma vez por todas entender a teoria do crime. Isso eu escutei há mais de 16 anos atrás na faculdade. Para você poder dizer que é bom em direito penal, que desenrola direito penal, você tem que saber teoria do crime. É a condição sine qua non. Então não tem como você conseguir desenvolver no direito penal se você não entende teoria do crime. E a prova da OAB desde domingo reforçou o que eu venho dizendo em sala de aula. Algumas questões envolviam vários temas. Dosimetria da pena, por exemplo. Poxa, eu nunca consegui entender dosimetria da pena. Nossa Senhora, eu me complico com agravante, com majorante, com minorante. Mas se você tivesse uma base boa da teoria do crime, essa parte da teoria da pena, você poderia continuar sem entender, você iria conseguir da mesma forma gabaritar a questão. Então, vamos comentar a prova, vamos tirar esse papel de prova malvada, de prova ruim, de prova difícil, que não foi difícil. Talvez você não esteja vendo direito penal da forma descomplicada que deve ser visto, tá bom? Eu estou com a prova branca. A questão número 58 vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. Eu acho que vocês vão ter aí do lado a prova. Douglas foi condenado pela prática de 2 tentativas de roubo, majoradas pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Veja que aí eu já tenho concurso de pessoas, já tenho crime contra o patrimônio, tá bom? Artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, combinados com o artigo 14, inciso 2, por 2 vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. No momento de fixar a sanção penal, o juiz aplicou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do agente, mas deixou de diminuir a pena na segunda fase. No terceiro momento, o magistrado aumentou a pena do máximo, considerando as circunstâncias do crime, em especial a quantidade de agentes, que eram 5, e o tempo que durou a restrição da liberdade das vítimas. Ademais, reduziu ainda na terceira fase a pena do mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentando na gravidade do delito e naquelas circunstâncias de quantidade de agentes e restrição da liberdade. Após a aplicação da pena dos delitos, reconheceu um concurso formal de crimes, olha aí, já está entrando o concurso de agentes, concurso de crimes, aumentando a pena de um deles de acordo com a quantidade de crimes praticados. O Ministério Público não recorreu. Considerando as informações narradas de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o advogado de Douglas, quanto à aplicação da pena, deverá buscar. Gente, primeiro que o candidato
extremamente nervoso na OAB, se depara com a questão de penal gigantesca. E aí todo mundo vai dizer, essa questão está muito difícil. Está muito difícil porque ela une concurso de agentes, concurso de crimes, tentativa, crime contra o patrimônio, dosimetria da pena, certo? Em partes, ela realmente reúne todos esses temas. Mas se você entendesse teoria do crime, eu aposto com você que você não precisaria dominar todos esses outros assuntos. Sabe por quê? Porque nós aprendemos na teoria do crime a tentativa. E o que é a tentativa? A tentativa, ela está prevista no artigo 14, inciso 2, quando diz do crime tentado, quando iniciada a execução, a gente não consegue chegar à consumação, ao resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo, tentativa. Nós estudamos a classificação de tentativa. A gente vê que tem tentativa perfeita, tentativa imperfeita, tentativa cruenta, tentativa incruenta. Como é que nós punimos a tentativa? A tentativa, a punição dela está prevista no parágrafo 2º do artigo 14. Veja, até agora só estou falando de um artigo, do artigo 14. A tentativa ela é punida com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2 terços. Parágrafo único do artigo 14, estou repetindo para você. A pergunta que a gente sempre faz em sala de aula é a seguinte: quem é que vai diminuir essa pena da tentativa? Sou eu, a advogada? Não. É o promotor? Não, é o juiz. O juiz vai diminuir a pena do indivíduo. Ele utiliza a teoria objetiva, porque o código utiliza essa teoria quando diz que o indivíduo vai responder pela pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Diminuída por quê, Amanda? Por questão óbvia, ele não conseguiu chegar à consumação. Mas a pergunta é: qual é o critério que o juiz precisa analisar para fazer essa redução de pena quando a gente fala de tentativa? O critério é o iter criminis percorrido pelo agente. O que é iter criminis? São as fases pelas quais passa o crime. Veja, até agora eu só estou falando de teoria do crime de um artigo do Código Penal. Iter criminis, fases do crime: cogitação, preparação, execução, consumação. A tentativa, ela mora entre esse espaço da execução e da consumação, porque o indivíduo inicia a execução, mas não consegue chegar à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele queria, mas ele não conseguiu por circunstâncias alheias. E aí, por questões óbvias, o juiz ele tem que diminuir na terceira fase de dosimetria da pena a pena desse indivíduo. Diminui de quanto? O parágrafo único do artigo 14 nos revela. Diminui de 1 a 2 terços. Mas qual é o critério utilizado pelo juiz? O quanto esse indivíduo se aproximou da consumação. É por isso que o STJ vai lembrar pra gente, e é por isso que a questão falou aqui, de acordo com o STJ, com a jurisprudência pacificada do STJ. É por isso que a questão trouxe isso. O STJ diz pra gente o quê? Que na tentativa incruenta, por exemplo, que é aquela tentativa branca, onde o indivíduo ele não consegue atingir o bem jurídico que ele pretendia, a redução da pena beira o patamar máximo. Por quê? Porque ele se afastou muito da consumação. E isso prova que o juiz, no momento de diminuir essa pena, ele vai ter que verificar apenas uma coisa: o quão eficiente foi esse agente, o quanto ele se aproximou da consumação. E aqui a questão é clara. Logo no finalzinho ele diz: a pena do mínimo legal em razão da tentativa, novamente fundamentando na gravidade do delito. Ele tem que fundamentar a redução da tentativa na gravidade do delito? Não. Ele tem que fundamentar essa redução de pena em virtude da tentativa no quanto o indivíduo se aproximou ou não da consumação.
Então, a questão poderia trazer várias e várias problemáticas. Mas aqui está gritando para você que essa fundamentação em relação à diminuição da tentativa, ela está equivocada, ok? E isso a gente vai encontrar na prova branca, na letra C, que diz: o aumento do quanto de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa, pois a fundamentação apresentada pelo magistrado foi inadequada. Porque ele não pode fundamentar na gravidade do delito, e sim no iter criminis percorrido. Agora eu te pergunto, eu falei aqui sobre pena base, atenuante, majorante, eu falei aqui sobre concurso de pessoas, eu cheguei a mencionar o crime de roubo? Não, eu só precisei trabalhar um instituto da teoria do crime, que foi a tentativa. Tem dificuldade nessa questão? Nenhuma, tá bom? Eu só preciso que você tenha atenção e aprenda a enxergar aquilo que é importante, tá bom? Aprenda a construir um raciocínio e a olhar a questão de forma técnica e não se desesperar com a quantidade de informações. Esse é o gabarito da questão 58. Vamos para a questão 59. Frederico, de maneira intencional, você já grava aí, você já grifa aí que foi de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência de seu chefe de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região. Qual foi a ação dele? Intencionalmente colocar fogo. Já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não se certificou com as cautelas necessárias que não haveria ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou morte de uma criança queimada que brincava no local. Desesperado, Frederico procura você, advogado, e admite os fatos, indagando sobre eventuais consequências penais de seus atos, considerando apenas as informações narradas. Gente, essa prova foi uma mãe. Quando ela diz apenas as informações narradas, está dizendo: não seja criativo. Não vá se questionar que ele colocou fogo no jardim, que ele sabia que poderia ter alguém. Não coloque informação que a prova não trouxe. Então ela diz: considerando apenas as informações narradas, o advogado de Frederico deverá esclarecer que a conduta praticada configura crime de homicídio. Ele queria o homicídio? Não. A questão lá em cima já diz que ele intencionalmente colocou fogo. Se ele colocou fogo, nós não estamos falando aí em crimes contra a vida, vamos lá para os crimes contra a incolumidade pública, certo? Estamos falando do crime de incêndio. Ora, a gente está falando de um resultado morte. Um resultado morte é de uma criança que estava lá no jardim, ele não tomou as cautelas necessárias para se certificar que não tinha ninguém e a criança morreu. Eu tenho um crime de incêndio doloso, porque a questão foi intencional, o incêndio foi intencional, com o aumento de pena em razão do resultado morte. Você precisava entender o artigo 250, que é incêndio, combinado, ok? Conjugado com o artigo 258, que vai falar aí das causas de aumento de pena, quando esse crime ele é doloso, ele é culposo. Então, dois artigos para você ler, o artigo 250 e o 258, e o gabarito dessa minha questão, dessa minha prova branca, é a letra D, certo? Incêndio doloso com aumento de pena em razão do resultado morte. Vamos para a próxima questão, que é a questão 60. Tá percebendo que se você olha da forma adequada, você tem que ser frio, você não tem que se chocar porque uma criança morreu queimada. Você vai olhar aquilo que interessa, que ele intencionalmente ateou fogo, crime contra a incolumidade pública. Se alguém morreu, eu vou ter a qualificadora pelo resultado morte, tá bom? Questão 60. Fabrício cumpria pena em livramento condicional em razão de condenação pela prática de crime de lesão corporal de natureza grave. Em 10 de janeiro de 2018, quando restavam 6 meses de pena a serem cumpridos, ele descobre que foi novamente condenado, definitivamente por crime de furto,
que teria praticado antes dos fatos que justificaram sua condenação pelo crime de lesão. A pena aplicada em razão da nova condenação foi de 2 anos e 6 meses, de pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto. Apesar disso, somente procura sua advogada em 5 de agosto de 2018, esclarecendo o ocorrido. Veja só, ele ficou sabendo em janeiro, só procurou o advogado em agosto, certo? Ao consultar os autos do processo de execução, o advogado verifica que, de fato, existe uma nova condenação, mas que até o momento, então foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 7 meses se passaram, ele tinha ainda 6 meses a cumprir, mas que até o momento não houve revogação ou suspensão do livramento condicional. Eu só precisava dessa informação para gabaritar, certo? Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Fabrício, de acordo com a jurisprudência do STJ, deverá esclarecer que, veja só, quando ele recebeu a comunicação, quando ele tomou conhecimento que ele tinha sido novamente condenado, faltavam 6 meses para ele acabar de cumprir o período de prova no livramento condicional. Isso em janeiro. Ele, em agosto, 7 meses depois, procurou um advogado. O advogado fez a pesquisa e verificou que até o momento, ou seja, até aquele agosto, não tinha se revogado o livramento condicional dele. Gente, ele tinha 6 meses a cumprir. Já tinha se passado 7. Eu tenho que falar em perda do período de prova do livramento? Não, porque não houve revogação. Você só tem que procurar isso na assertiva, que é a letra D. Não poderá haver revogação do livramento condicional, pois ultrapassado o período de prova, ele tinha 6 para cumprir, já tinha se passado 7. Ainda que a nova condenação seja prevista no Código Penal como causa de revogação do benefício, ainda que ele poderia ter perdido o benefício, mas já tinha se passado 7 meses, rolado 7 meses, e o benefício dele, o livramento condicional, não tinha sido revogado. Então, ele pagou os 6 meses que devia, vai cumprir a nova pena sem ter perdido os 6 meses aí que restavam do livramento condicional, porque já tinha sido cumprido, tá bom? Então, letra D, nessa minha prova branca, letra D dá 60.